Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Dionísio Augusto, eu sou arquiteto, sou designer, sou coordenador do Prêmio Salão Design e esse é o podcast Somos Móveis. É um podcast promovido pelo Sindimóveis, que é o Sindicato da Indústria do Mobiliário de Bento Gonçalves. Hoje é um dia muito legal, é um dia especial. A gente vai bater um papo sobre o Prêmio Salão Design 2023, a 25ª edição do prêmio. E para me auxiliar e abrilhantar essa conversa sobre esse assunto, a gente vai falar hoje com o nosso diretor, José Ferro. E o José, seja muito bem-vindo. Olá, Dionísio, tudo jóia? Satisfação poder estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes e falar um pouco, da 25ª edição do Prêmio Salão Design. E é um orgulho muito grande poder fazer parte desse grande projeto de imóveis. A gente vai falar hoje sobre o regulamento, sobre as inscrições do Prêmio Salão Design 2023, 25ª edição. O prêmio, por acaso, esse ano está completando 35 anos de história e ele é uma edição ícone na história do design, na história do prêmio, né? Então a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas que possam surgir no processo de inscrição e para todos vocês interessados, né? As pessoas que estão nos ouvindo, que estejam interessadas em participar do prêmio dessa edição 2023, tá certo? Então, antes de tudo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Bernec e o Interprint Group e o patrocínio da Bloom, que estão conosco nessa edição de 2023. Eu queria começar falando, então, primeiro assunto que a gente vai debater, então, que o prêmio Salão Design é o maior e o mais antigo prêmio de design moveleiro brasileiro. Ele é promovido então pelo Sindimóveis, né, que é o Sindicato da Indústria do Mobiliário de Bento Gonçalves. E o objetivo do prêmio é incentivar uma ligação e toda a criatividade que acontece entre a indústria e o designer. Então é fazer uma ponte entre esses dois universos, né? Esse é o maior mote do Prêmio Salão Design, tá? Então, acima de tudo, né, esse estreitamento dessa ligação entre o design e a indústria, ele precisa ser promovido de alguma maneira, né? Nacional e internacionalmente, né? Então, para a gente tentar esclarecer aos ouvintes, né, quem está nos ouvindo, como é que a gente consegue, como é que vai ser feito como é que vai acontecer esse prêmio, tá bem? Quem é essa indústria? Quem é que está acompanhando o prêmio? Quem é que faz o suporte do Prêmio Salão Design, né? E aí tu pode citar alguns números, né? Alguns nomes, enfim, Perfeito, Dionísio. Acho que é bem importante e relevante a gente trazer essa informação. E eu diria que esse é um dos principais diferenciais do Prêmio Salão Design, né? Um prêmio que é promovido justamente pela indústria moveleira do polo de Bento Gonçalves. E aí, para o pessoal poder ter uma noção, estamos falando do número de mais de 300 empresas do segmento moveleiro. Então, realmente é nosso interesse, né, fomentar o design, trazer criatividade, trazer inovação, através desse grande projeto do Sindimóveis, que é o Prêmio Salão Design. Sem dúvida. E é interessante para o competidor saber sobre isso, né, entender do que se trata, né? Quem é que está por trás, né, do prêmio, né? É importante isso, né? Exato, né? Como você comentou, né, a importância da conexão. Então, um dos objetivos do prêmio é justamente estreitar, colocar essa grande indústria, né, que procura por inovação, por criatividade, com esses profissionais, né, com esses novos talentos, e isso, através dos anos, o prêmio vem se revelando uma importante ferramenta, né? Sem dúvida. E como oportunidade de trazer esses profissionais e colocar em contato com a indústria, né, sendo o grande diferencial do Prêmio Salão Design. Não, perfeito, José. Então, vamos tentar explicar, então, mais ou menos, vamos tentar, resumidamente, né? Vamos fazer um panorama, assim, como é que vai acontecer, como é que vai ser a realização do Prêmio Salão Design edição 2023,
a 25ª edição do Prêmio Salão Design. Vamos fazer um panorama geral de cronograma, de como é que ele vai acontecer, como é que ele vai ser realizado. Tu pode dar dar uma pincelada geral, assim, né? Então vamos lá. O Prêmio Salão Design será organizado da seguinte maneira, né? Então nós teremos duas modalidades, né? Duas grandes modalidades, a profissional e a estudante. E aqui vale salientar, né, nossa preocupação em trazer os estudantes, o pessoal que está começando na carreira, né, como uma oportunidade. Então tem esse público, esse foco já de anos do prêmio, né? E o profissional, né, também aproximar, né, os profissionais que já estão no mercado em vários segmentos dessa indústria. Quem são então, modalidades, profissional e estudantes. Quem são esses estudantes? Quem são esses profissionais? De que área são essas pessoas? As mais diversas, né? Então, por exemplo, estudantes de universidade de design de produto, de arquitetura, design de interiores, né? Toda a parte criativa, digamos assim, e que possam trazer, né, soluções e ideias para o mobiliário. Então, é bastante abrangente. Né? E profissionais também, né? Profissionais do segmento e também, muitas vezes, autodidatas, né? Profissionais que aprenderam, que têm esse ofício já no seu dia a dia. Perfeito. E que também vem o prêmio como uma oportunidade de divulgação, né, para o seu produto e para a sua marca. Ok. Então, nós temos, nessas duas modalidades, nós temos 5 categorias, que eu vou comentar agora individualmente, para o pessoal entender. Então, cada estudante, cada profissional pode escrever seu produto em uma dessas 5 categorias. Sendo a primeira, categoria 1, que nós chamamos, né, Desafio dos Espaços em Transformação. O que seria essa categoria? Né? Mobiliário que apresente soluções para as atuais transformações nos lares dos centros urbanos. Então, resumidamente, né, Dionísio, é aquele imóvel que ele pode ser multiuso, né? Multifunções. A gente vê muito isso hoje em dia, essa necessidade, essa premissa, e uma categoria super atual dentro do contexto atual que a gente vive. Se adapte, de uma maneira que o móvel se adapte às novas maneiras de se viver dentro das casas e das habitações, né? Perfeito, né? Que ele possa ser um móvel coringa, né? Flexível, né? Adaptável e assim por diante, né? Perfeito. Então é uma categoria super atual, digamos assim. Total. Depois nós temos a categoria 2, onde nós temos o desafio da identidade brasileira. E é uma categoria super interessante, né? Onde a proposta é trazer o DNA do design brasileiro contemporâneo. O Brasil, na sua riqueza, né, cultural, de formas, de materiais também, a gente vê assim, uma oportunidade muito grande. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? Fibras, o feito à mão, o artesanal, né, associado à indústria. A gente vê um movimento muito grande nesse sentido. Então, a categoria 2 procura privilegiar e valorizar essa identidade brasileira, que a gente vê uma grande oportunidade para o design, não só nacional, mas a nível internacional também, né? Sim, acredito que devam ser manufaturas e materiais também que falem muito da identidade brasileira, né? Do que é o design brasileiro, né? O prêmio hoje ele tem uma abrangência nacional, então a gente observa a diversidade de regiões, né, o norte e nordeste fazendo produtos, soluções diferenciadas, o centro-oeste. Então nós temos uma variedade muito grande que precisa ser divulgada, né? E aí a importância, né, dos nossos profissionais, dos nossos estudantes estarem a par dessa oportunidade e dessa grande vitrine, né, que é o prêmio. Sim, eu acho que o intuito é trazer essa diversidade cultural, né, para o design, né? Essa diversidade brasileira, né? E o Brasil tem isso, né? Eu acho que o Brasil ele tem esse diferencial já no seu DNA, na sua cultura, né? Sem dúvida. Pelos vários povos e identidades que nós temos aqui. O nosso design é muito rico e cada vez mais o mundo olha para o design brasileiro, né? Então, é sem dúvida uma grande categoria, uma grande oportunidade. Depois nós temos a categoria 3, que é o desafio do uso do painel. E aqui é importante salientar, né, a indústria moveleira hoje ela tem como uma das suas principais matérias-primas o uso de painéis de madeiras reconstituídas, e aqui nós estamos falando de MDF, MDP, por exemplo, né, painéis com revestimento melamínico, né, nas mais variadas padronagens, acabamentos, cores, texturas, e a gente percebe a importância dessa categoria, aí sim, olhando mais para o segmento da indústria, né,
e aliando, né, essa é uma das principais matérias-primas, de novo, né, o uso do painel, nas suas mais variadas formas de uso e aplicação. Claro. Então, uma categoria bastante importante para o prêmio, e aí faço o link, né, com a questão de ser promovido pela indústria, né? Então, reforçamos a importância de produtos viáveis e que possam ser depois replicados dentro do segmento, né? E imagino também que tem a ver com os patrocinadores também, né? Que são duas empresas, a Bernec, que é a patrocinadora, é uma das patrocinadoras, é fabricante de chapa, e a Interprint é fabricante da melamina, né? São os acabamentos. Imagino que tenha alguma associação, né? Enfim. Exato, né? Então a gente vê aí existe um grande estudo, uma grande pesquisa que existe nessas indústrias Bernec, Interprint, né? Para chegarmos no resultado final que nós vemos hoje no mercado, né? No segmento gráfico, né? Enfim, uma gama enorme de estudo de movimentos, de tendências no mundo todo, né? Então essas duas associações, né, do painel melamínico com o revestimento, né, com a superfície, você tem oportunidades de projetos de design únicos. Sim, né, isso abre um leque imenso, né, no desenvolvimento de produtos, né, sem dúvida. Bom, seguindo, né, nós temos a categoria 4, então, né, desafio da tecnologia embutida. E aqui interessante, né, é um mobiliário que utilize inovações tecnológicas ou produtivas, né, construtivas, comerciais ou funcionais. Falando em outras palavras, a categoria 4, né, é aquela sacada, é um encaixe muitas vezes que você tem no produto, é uma forma de fixação diferente, é uma solução que você deu, uma solução construtiva e que faz toda a diferença depois no processo, no resultado final do produto. Então a tecnologia embutida é isso, né? Não é só a tecnologia, a questão do equipamento em si, mas muitas vezes soluções que podem ser simples, mas que acabam sendo diferencial no resultado final do produto. É a famosa sacada, né? A eureka, né? Aquilo que realmente ainda não foi utilizado ou inusitado. Ok. E categoria 5, né? Desafio das experiências positivas. Aqui é bacana comentar, né, Dionísio, o produto ele vai muito além da questão física, né, do que se vê. A relação do design ela é muito mais abrangente, né? Tem muito mais a questão de envolvimento, de semiótica, de significados, de percepções. Então a categoria 5 vem com essa proposta, né? Um mobiliário que utilizado para proporcionar experiências de bem-estar, aconchego, felicidade, realização, alegria. E muitas vezes o mobiliário ele tem esse apelo, né? Um lado afetivo, né? Pode envolver memórias. Então é muito interessante isso. É a narrativa que compõe o lado físico, né? O produto que a gente vê em si, né? Sim, é propriamente a experiência, né? O que o design, imagino eu, que é o que o design traz de experiência para o usuário, né? Ou para quem consome, enfim, né? O que desperta, né? O que desperta, exatamente. Produto, né? Exato. Perfeito, bem colocado. É essa experiência, né? E trazendo, então, esse envolvimento, né? Esse aconchego, essa experiência positiva. Por isso a categoria 5, no nome da categoria, né? Desafio das experiências positivas. Então todo profissional ou estudante pode se inscrever, escrever o seu produto em qualquer uma das categorias, né? Exato, em qualquer uma das 5 categorias, ou até em mais de uma também, né? Sim. De repente ele pode ter produtos para a categoria 3, para a categoria 5, e ok, sem. Mas é um produto para cada categoria, né? Então, Dionísio, a gente estava falando, né? É importante deixar claro, um produto, né? Ele, sendo um produto único, ele pode ser inscrito apenas em uma categoria, correto? Agora, se o estudante ou profissional tiver 2 ou 3 projetos e querer escrever em categorias diferentes, ele pode, sem problema algum. Sim, se você tiver 2 produtos, um para a categoria 3 e um para a categoria 4, produtos distintos, ok. Tranquilo. Pode ser inscrito sem problema algum. Perfeito. Tá bem. Okay. Bom, seguindo então o detalhamento, falamos das 5 categorias, né? E o prêmio, então, ele continua, né, acontecendo agora em 2 etapas de avaliação. Como é que funcionam esses julgamentos? Também super importante, eu diria que também um grande diferencial do prêmio, né? Então nós temos 2 etapas. A primeira etapa, então, ela é uma etapa técnico-funcional. Nós temos um time de 5 jurados na primeira etapa.
e depois uma segunda etapa com mais 5 jurados, né, com outros 5 jurados. Então vamos conhecer quem são os nossos jurados da primeira etapa, dessa avaliação técnico-funcional. Nós teremos no nosso time Adriana Fontana, designer de interiores e vice-presidente da ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores. Nós teremos Ana Paula Coelho, arquiteta e coordenadora do curso de design do Centro Universitário das Belas Artes de São Paulo. Nós teremos Eduardo Núncio, designer da indústria moveleira e do Polo Moveleiro de Bento Gonçalves. Teremos Rodolfo Gutierrez, designer e conselheiro do CBD, que é o Centro Brasil Design. E teremos Sidney Schenato, né, analista técnico do Senai. Então, só para a gente comentar um pouquinho, né, da característica dessa etapa, né, então nós temos aqui jurados de diferentes segmentos e nós procuramos trazer pessoas de diferentes entidades, né, relacionadas com design, relacionadas com o produto, com a indústria, para fazer essa primeira avaliação técnico-funcional. Essa avaliação, primeira avaliação, imagino que seja uma espécie de uma triagem, né? Explica direitinho o que é essa avaliação técnico-funcional. Importante deixar claro, né? Então, o que o jurado vai avaliar aqui, principalmente, é a questão da viabilidade. Então, quais que são os critérios? Vamos deixar claro aqui para o nosso público, né? Nessa primeira etapa. Comparativo com os similares do mercado, né? Esses jurados vão avaliar. Ineditismo, né? Algo que ainda não foi utilizado. Claro. Relação forma e função. Ergonomia e segurança, né? Premissas básicas do design de produto. Materiais utilizados. Sustentabilidade. Tecnologia de produção e viabilidade produtiva. Então, o principal objetivo é esse, o produto tem que ser viável, né? De novo, né? E esse reforça mais uma vez um diferencial do Prêmio Salon Design. Nosso interesse é que o produto seja premiado e que ele entre em linha, né, em alguma dessas indústrias. Sem dúvida, claro. Esse é o maior objetivo do nosso prêmio. Então, para isso, ele precisa ser viável, né? Precisa ser produzível e comercializável, né? Exato, replicável. Replicável. Né? Essa é a diferença, né, de um produto design fabricado em escala industrial, né? Claro. Então, essa é a primeira etapa, essa é a avaliação técnico-funcional. Os produtos, então, né, todos os inscritos passam por essa primeira triagem. Sendo aprovados, eles passam para a segunda etapa. Então, vamos explicar para o pessoal como é que funciona, né? São 5 jurados. O produto tiver 3 aprovações, automaticamente ele passa para a segunda etapa de avaliação. Né? O produto que tiver apenas 2 ou 1, ele já fica desclassificado porque ele não atinge o número mínimo de votos, né? Claro. Nessa pré-seleção. Então, os produtos aprovados com mais de 3 ou mais aprovações nessa primeira etapa, passa para a segunda etapa. Então, nós teremos aí na segunda etapa uma nova equipe de jurados, sendo então a avaliação estético-criativa, onde nós temos 5 jurados. Vamos conhecer os nossos jurados então. Trazemos para essa segunda etapa Adélia Borges, crítica, escritora e historiadora com reconhecimento nacional e internacional. Aqui vai um comentário, né, Dionísio? É uma honra para nós termos a Adélia no nosso corpo de jurados. Ela que é uma referência, né, em estudo, em pesquisa. Né? A Adélia já está com a gente, não é a primeira edição, já participa das últimas edições. E é uma referência hoje quando se fala no design Brasil, né, de conhecimento, com livros publicados e extremamente atuante no segmento. Então é uma honra para nós poder. Realmente ela é uma unanimidade, sem dúvida. Exato. Seguindo aqui nós teremos Cris Bava. Cris Bava, então, é jornalista, editora-chefe de comunicação da Casa Cor. Né? Então, percebam a relevância, né? A Cris trabalha diretamente na organização e divulgação da Casa Cor, que esse é um dos maiores eventos do segmento de arquitetura e design no Brasil, sem dúvida, reconhecido nacional e internacionalmente. Então também é uma alegria para nós contarmos com a Cris. Sem dúvida, a Casa Cor praticamente é um crivo, né, do que é o bom e é um divisor de águas, né? Então, nossa. Já é uma tradição, digamos assim. Fez 35 anos ano passado, né? Então também já está aí há anos fomentando, incentivando a arquitetura
nacional, né? Seguindo aqui, nós teremos Paulo Biak. Então, Paulo Biak é designer de produtos reconhecido e premiado nacional e internacionalmente. Paulo já desenvolve um trabalho aí muito bacana há muitos anos, né, reconhecido. Paulo também atua hoje fortemente nas mídias, né, já participou em programas de televisão enfim. É muito bacana porque o Paulo tem um olhar muito do produto enquanto viabilidade, né, de trazer soluções, aquele olhar mais detalhado, né, e muito focado na inovação e na forma como utilizar materiais e soluções, né. Também só vem a brilhantar o nosso corpo de jurados. E tem uma visão muito jovem, né, do design, né, muito atual, né? Muito despojada, muito bacana, muito atual, assim, né, muito importante. Seguindo aqui teremos também Thaís Alton, né, Thaís então é jornalista, diretora de redação da Casa e Jardim, especializada em design, decoração, arquitetura e paisagismo. Thaís também, né, tem um conhecimento imenso, vasto, né. Thaís já circula, né, nessa área, né, com designers, com eventos, com mostras, né, também realiza palestras, workshops, tem uma experiência bastante grande e só vem a somar nesse corpo de jurados da segunda etapa. Sim, deve ter um know-how imenso com os designers, né, brasileiros, já conhece a grande maioria, né, então... Exato, né, a gente tem a oportunidade também, a Thaís já está com a gente, não é a primeira edição, né, colaborando com a gente, e é fantástica a contribuição que ela traz para o nosso prêmio. E fechando aqui o corpo de jurados da segunda etapa, a Winnie Bastian, né? Então a Winnie é arquiteta, jornalista e blogueira especializada em design, arquitetura e interiores. É muito bacana, né? O prêmio ele tem essa preocupação de estar sempre muito atual com o que está acontecendo e nesses movimentos aí de mercado, né? Então a Winnie traz justamente esse olhar mais puro, mais atual, né? A Winnie participa muito de eventos de design, de mostras. Ela tem um olhar muito crítico, assim, um olhar por novo, né? Para olhar novos talentos, né? Está sempre procurando, incentivando. Também participa dessa mídia hoje, né? Variada, né? Na questão do seu blog, né? Super reconhecido e tal. Sim, é uma super influenciadora de design, né? Moveleiro e de interiores. Reconhecida, né? Tem tudo a ver. Então, fechamos, né, essa segunda etapa, então, a avaliação estético-criativa, com esse time seleto, eu diria, né, que é uma honra para nós podermos contar com essas pessoas únicas, e com a sua experiência, né, com o seu olhar, com a sua história, e que só credencia o Prêmio Salão Design como um dos maiores, eu diria, melhores prêmios de design do Brasil, e até sendo reconhecido internacionalmente. Então, essa segunda etapa, né, quais são os critérios? Só para deixar claro aqui para o pessoal, então será avaliado conceito, criatividade, originalidade, inovação, materiais utilizados, ergonomia também, né, segurança, qualidade técnica, fidelidade do produto ao projeto apresentado na primeira etapa. E aqui tem um ponto importante, né, Dionísio, deixar claro. A primeira etapa, então, o pessoal faz uma avaliação online, através dos projetos, imagens, pranchas. E aí uma dica, né, para o pessoal que vai se inscrever, capriche, né, nas suas imagens, nos seus renders, nas suas fotos, enfim, para essa avaliação de primeira etapa. Os produtos aprovados na primeira etapa, então, eles são classificados, e na segunda etapa, então, o pessoal deve enviar os protótipos, né? Então, essa é uma diferença. Essa segunda etapa de avaliação estético-criativa, esse time de jurados faz em cima dos produtos físicos, né, reais, desses protótipos que são enviados para Bento Gonçalves. E são produtos então, em escala real, né? Não é maquete, é produto de verdade, né? Então é bacana comentar, né, que os jurados da segunda etapa, eles vão interagir com o produto, eles interagem, eles sentam, eles tocam, eles pegam o produto, montam, desmontam, enfim, para justamente ter uma avaliação né, criteriosa e séria em cima dos produtos que serão premiados. Então, e essa segunda avaliação, quer dizer, todas as duas, né, são avaliações às cegas, né? O corpo de júri não sabe quem é o designer, né? Está lá no regulamento, né? As inscrições são todas feitas, não se identifica nome de empresa, nem profissional, nem estudante nas pranchas,
E isso percorre todo, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa também. Sim, isso é super legal porque, né, torna o prêmio mais crível, né? Realmente o que está sendo avaliado é o projeto, né? É o produto, não é quem faz ou a história do designer, não, é o design em si, né? Isso é importante, a solução, né? que está sendo apresentada, exato. E as inscrições, vamos falar das inscrições, como é que ela... Então, pessoal, atenção aí, né? Então, nós temos agora o período de inscrições, que irá acontecer a partir de fevereiro. Então, começa a partir do dia 7 de fevereiro a 4 de abril de 2023. Pessoal, repetindo, de 7 de fevereiro a 4 de abril, o período de inscrições para a 25ª edição do Prêmio Salão Design. As inscrições acontecem, são todas online, né? No site do Salão Design, né? No site do Salão, né? Importante, lá tem o portal, tem todo o regulamento. Aliás, o regulamento já está disponível, quem tiver dúvida, enfim, pode acessar. Quem quiser entrar em contato com o prêmio, né, Dionísio, é até importante comentar que nós temos um e-mail para dúvidas. Sim, o e-mail é salãodesign@salãodesign.com.br. Qualquer dúvida, podem mandar e-mails. Estamos à disposição também para saná-las. E as premiações, como é que vão ser as premiações? Quantos premiados? Como é que acontece? Poderão ser até 24 premiações e menções honrosas, né? Então vamos entender, dentre as quais poderão ser até 20 títulos, né, nas 5 categorias e nas 2 modalidades. Então, um prêmio e uma menção honrosa por categoria e modalidade. Que aí totaliza mais ou menos 20, até 20 premiados. Até 20 no máximo. Ok. E aqui uma coisa um pouco importante também para comentar, né, Dionísio? Não existe uma obrigatoriedade de premiação, né? Daqui a pouco, se em alguma categoria ou alguma modalidade o corpo de jurados entender que não houve um produto que atendesse aos critérios de avaliação, pode acontecer daquela categoria não ter um premiado. Né? Isso já aconteceu em edições anteriores, então, também para deixar claro como é que funciona. Né? Isso é super importante. Os premiados é o que os jurados entendem do merecimento que atendeu, então, os critérios, né, de avaliação. Perfeito. Temos ainda, né, um prêmio para o professor orientador, né, na modalidade estudante. Isso é bastante interessante, né, Dionísio, comentar. Então, nós temos na categoria estudante o nosso interesse, e a gente sabe, né, que é tão importante quanto o estudante, a academia, valorizar esse corpo, né, e o professor, né, esse professor orientador, que muitas vezes é quem dá o caminho, né, a orientação, enfim, e valorizar esse profissional que ele também ali faz o produto, faz o projeto acontecer. Né, sem dúvida, faz diferença, com certeza. Exato. Temos ainda o prêmio especial na categoria 3, desafio do uso de painel, para projetos que utilizarem qualquer um dos padrões de acabamentos das chapas de MDF ou MDP dos patrocinadores Bernec e Interprint. Uhum. É um prêmio oferecido pelo patrocinador. E de novo interessante, né? O prêmio, rapidamente, né? É um convite feito por essas indústrias a conhecer o seu parque fabril, conhecer toda a estrutura. Né? E muitas vezes essa visita, essa experiência, ela acrescenta muito, né, no currículo de um profissional ou estudante. Né? Seguindo, temos o prêmio Madeiras Alternativas, né, para projetos que utilizarem qualquer espécie de madeira brasileira, dentre as selecionadas e consideradas pelo LPF, que é o Laboratório de Produtos Florestais, do SFB, Serviço Florestal Brasileiro. Aqui, bacana comentar também, nós temos essa parceria já há algumas edições, né? E é um prêmio de fomento do segmento do Laboratório de Produtos Florestais, né? Que é o uso e manejo da madeira, né? Certificada, validada. Então, no nosso regulamento nós temos, né, disponível lá a lista de quais são as madeiras que podem ser utilizadas. E é um prêmio à parte, né? É um prêmio oferecido pelo Serviço Florestal Brasileiro. Sim, é um fomento, né? É um incentivo que se use madeiras certificadas, né? Brasileiras certificadas, né? Exato. E super... só bacana comentar, né? Na última edição nós tivemos um produto premiado, onde o projeto apresentava um banco, né? Com diferentes aplicações de madeiras insertadas
Então, por que isso, né? Nós temos hoje uma diversidade muito grande do nosso bioma, né? Então, madeiras de tonalidades diferentes. Então, o banco trazia desenhos, né, com insertos de madeiras, diferentes madeiras criando diferentes desenhos. Sim, então, muito bacana, explorando, né, a diversidade dos tons das diferentes madeiras, né? Exato. Isso é perfeito. Muito bacana. Então, esses são os prêmios, né, que podem chegar até 24 premiações, como nós comentamos antes. Seguindo, nós temos então a mostra dos produtos premiados, que acontecerá durante a realização das feiras FIMA Imóvel Sul 2023, de 28 a 31 de agosto desse ano, na cidade de Bento Gonçalves. Então, é o nosso momento de coroação, onde então nós encerramos e apresentamos então esses produtos ao grande público, né? E quando eu falo público, então, a essa grande cadeia moveleira, né, do nosso segmento, e o público em geral, né? A FIMA Móvel Sul, hoje nós temos varejistas, temos os mais diversos segmentos representados, então é a grande vitrine, digamos assim, né? Sim. E junto com a mostra, né, que acontece durante as feiras, acontece também a cerimônia, né? Então nós temos a cerimônia de premiação, que acontece no dia 30 de agosto de 2023, durante a mostra dos premiados nas feiras FIMA e Imóvel Sul 2023. Sim, a cerimônia de premiação é um evento fechado, obviamente, né? Para convidados, designers e jornalistas, mas as pessoas depois podem acompanhar tudo no site, né? Tudo que aconteceu, os premiados. A gente faz uma grande cobertura, né? Isso é importante salientar. Então a premiação de fato é uma cerimônia, né? Um momento de confraternização. Interessante comentar que os nossos jurados vêm a Bento Gonçalves, então isso é muito os legal. Premiados, os designers podem conhecer essas pessoas ilustres, né? Que a gente tem no nosso corpo de jurados, e poder conversar, né? Poder interagir. Acho que isso é o mais bacana, né, Dionísio? Essa oportunidade que o prêmio traz. Esse é um item, né? E a divulgação, sem dúvida, né? O prêmio hoje ele tem uma relevância, então a imprensa, a mídia, blogs, o pessoal depois repercute e faz essa divulgação bastante ampla, né? Sem dúvida. A cerimônia. Faltou a gente falar sobre o prêmio do voto popular, que o voto popular esse ano, pela primeira vez na história do Prêmio Salão Design, o Prêmio Salão Design haverá uma votação popular. Fala um pouquinho dessa novidade de 2023. Claro, não, importantíssimo, né? Então o prêmio ele abre, né, seu projeto, né, para essa participação, essa interação. A gente percebe cada vez mais a importância, né, dessa interação entre as pessoas, enfim. E o voto popular é isso, é essa oportunidade que a gente abre, né, para a participação de forma geral, das pessoas poderem votar no seu produto favorito, que melhor se identificar, né? Eu acho que é muito interessante e traz de novo nosso intuito de ir até, né, esse público, essas pessoas que gostam, curtem e valorizam o design. Com certeza. Isso é muito legal. Então é isso, né, gente? Então, fizemos essa passagem rápida sobre todo o procedimento do Prêmio Salão Design 2023. Né? Eu vou agora só repassar então rapidamente para reforçar a todos os ouvintes as datas importantes da edição 2023, tá? Que é a 25ª edição do Prêmio Salão Design. Então, o início das inscrições acontecem de 7 de fevereiro a 4 de abril. O julgamento da primeira etapa acontece do dia 12 de abril até o dia 5 de maio. E depois a divulgação dos resultados desta primeira etapa, ela acontece no dia 16 de maio. O início da votação do voto popular no site do Salão Design acontecerá a partir do dia 23 de maio. Então todos acessem o site do Prêmio Salão Design, que é www.salãodesign.com.br, e lá haverá um link para fazer a votação do seu preferido, do voto popular. E o prazo único para a entrega dos produtos para a segunda etapa, que é isso que o José estava se referindo antes, né? De que na primeira etapa a premiação, o julgamento acontece online, e na segunda etapa o julgamento acontece com o produto físico.
Então esses presencial, produtos né? físicos, eles precisam ser entregues aqui no Prêmio Salão Design em Bento Gonçalves, fisicamente, em escala real, e essa entrega dos produtos físicos aos selecionados da segunda etapa acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de julho, no horário que está tudo indicado no regulamento, e é só bater os olhos e depois aí então segue o processo normal do Prêmio Salão Design. Então, a princípio, essas são as datas até agora as mais relevantes, entende? Então é importante que todos fiquem atentos a esse cronograma, tá bem? E qualquer dúvida, por favor, acessem o site, mandem e-mail ao e-mail oficial do Prêmio Salão Design, que é salãodesign@salãodesign.com.br, tá? Podem acessar as nossas redes sociais, podem acessar o site e fiquem à vontade. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida e qualquer anseio que o participante tenha. Por favor, não deixa de comunicar e questionar. Então é isso, né, José? Eu te agradeço imenso por ter participado disso e estar disponibilizando o teu tempo para nos contar sobre isso. Eu acho que para todos os participantes é muito importante ter esse esclarecimento, né? É bom, porque torna tudo mais claro e vejam que é muito fácil participar, né? Então, muito, muito obrigado mesmo. E é isso, então. Queria só aproveitar, né, Dionísio, também agradecer essa oportunidade de poder estar dividindo com o pessoal todo o passo a passo, né, as etapas do prêmio, e deixar o convite, né? Convite para os nossos estudantes profissionais para que inscrevam os seus projetos. Mais uma vez, né, é uma oportunidade única, uma grande vitrine, é um prêmio reconhecido de credibilidade. Sem dúvida. Então, sem dúvidas, é único. Muitas vezes a gente fica na dúvida, tem um projeto na gaveta. Né? A gente já foi estudante um dia, né, Dionísio, e tivemos essa experiência. E a gente sabe que muita gente fica na dúvida se vale a pena, se não vale a pena. Então, pessoal, inscrevam, não tenham dúvida, precisa participar. Eu acho que, sem dúvidas, é essa oportunidade que o prêmio traz. E, de novo, não é só o prêmio, né? Mas de poder ver o seu produto depois replicado ou entrar em linha em alguma grande indústria do segmento, isso é fantástico, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e fica o convite aí para o pessoal fazer as inscrições a partir de fevereiro. É isso aí. Então tá, gente. Então é isso. Obrigado por nos ouvirem, né? Obrigado por se interessarem pelo Prêmio Salão Design. E a gente aguarda, então, a todos na inscrição. Como diz o José, você designer, estudante ou profissional, acredite no seu produto, acredite no seu design e inscreva o produto. E é muito importante, tá bem? Então as inscrições já estão abertas, fica o convite então para você, né, participar. E é isso. Bem-vindos ao Prêmio Salão Design 2023. Obrigado. Até.